O Irã e os Estados Unidos chegaram a entendimento nesta terça-feira sobre os princípios orientadores nas negociações destinadas a resolver aquela longa disputa nuclear. Só que isso não significa que um acordo seja iminente. Pelo menos foi o que disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Arati. Sobre esse assunto, vou conversar agora com o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan. Professor, olha, me lembro lá desse ataque dos Estados Unidos ao Irã, a gente aqui, madrugada dentro, e a gente ainda está falando sobre isso, professor. Explica pra gente o que é, Paula. né? Ah, figurinha repetida, gente. Ó, o que significa os princípios orientadores do entendimento, para a gente entender o que é isso. E se o senhor concorda aí com o ministro das Relações Exteriores iranianos, que isso não quer dizer que seja um acordo iminente. Explica para a gente, professor. Bom carnaval, bem-vindo por aqui. Paula, boa tarde, Paula, boa tarde a todos que nos escutam. Assino embaixo o que você acabou de dizer, né? É uma guerra muito longa, né? E eu acredito que o ministro Araghchi, né, que é o chanceler iraniano, a única coisa de verdade que ele está falando é essa frase final, né? Acho que isso aqui não quer dizer o que nós vamos resolver mesmo, né? É isso mesmo, né? Acho que vai ser o único lastro de sinceridade de todas as partes, né? O que está em negociação ali no Irã, né, nesse quadro em Genebra, não é a possibilidade concreta, né, de você evitar mais um ataque americano numa situação de extrema tensão, né? Os Estados Unidos deslocaram um segundo porta-aviões para a região do Golfo Pérsico, né, o Gerald Ford, já está lá o Abraham Lincoln, e o que é pior, sabe, Paula? Eles demonstraram que estavam querendo fazer mesmo, porque eles tiraram jatos, caças e aviões de apoio da Europa para levar para lá, porque o Pentágono avisou, olha, se for para tomar o Irã, se for para atacar o Irã, eu preciso de mais armas. Não daria tempo de levá-las aos Estados Unidos, deslocaram, o que era um sinal evidente de que os Estados Unidos estavam querendo realmente, vamos usar uma expressão bem nossa aqui, engrossar o caldo, né? Tornar as coisas mais difíceis para o Irã. Porém, o que é que faz essa frase do Araghchi, né? É que o Irã deu o troco. Hoje pela manhã, o Irã fechou o Estreito de Hormuz. Se a gente olha com calma para isso, isso é a carta na manga do Irã, né? O que isso quer dizer? Pelo Estreito de Hormuz, passam de 20% a 25% do petróleo consumido no mundo, dependendo do período do ano, que faria, se você retirar esses 20%, o preço do petróleo explode. É todo o petróleo transportado da Arábia Saudita, transportado de Omã, até do Iraque, passa por lá, dos Emirados Árabes Unidos. Todos eles fizeram pressão em cima do Trump e disseram, vai com calma, o Irã pode fazer isso. É nesse contexto que os Estados Unidos vão mostrar mais ainda os dentes, né? Vão, assim, falar mais grosso, né? Mas eles sabem perfeitamente que o troco do Irã é possível. É nesse contexto que se pode esperar que se sentem à mesa para conversar de uma outra forma, né? Porque parece que está interessando aos dois lados, Irã e Estados Unidos, algum acordo. E minha querida Paula, o que está motivando isso, o que está explicando isso, são interesses comerciais, é dinheiro de um lado e de outro. Dos Estados Unidos, eles estão olhando muita atenção que tem petróleo sobrando no Irã, e que, portanto, dá para fazer uma concorrência com a China. Do lado iraniano, eles olham para os Estados Unidos e falam, acaba com as sanções, porque o torniquete chinês para cima da gente, a China compra 80% do petróleo iraniano. Está pesado. Para aquilo que nós dois sabemos, quando a grana entra, abaixam-se todas as cristas. Então, de alguma forma, eles estão sentados para conversar do que for melhor. Aí você vai me perguntar, mas e a Revolução Iraniana? E os ayatolás?
E aquela crença religiosa do grande Satã fica para depois. Tá? Depois a gente volta a falar disso. Agora nós temos que falar de fim das sanções, de dinheiro, de venda de petróleo a melhor preço, 2 fregueses e não um só, para o Irã. Para os americanos vai significar uma série. Sabe quem teve que engolir esse acordo, Paula? Essa fala? Netanyahu. Até o primeiro-ministro, aliado em conteste americano, ele foi lá na Casa Branca para ouvir. Olha, é nosso interesse, viu? E paciência. Isso aí, professor, 3 questões que parece que sempre. Não vou colocar só os Estados Unidos ali, não, porque a gente sabe que tem vários países pelo mundo. A gente está prestes a completar 4 anos de guerra na Rússia e na Ucrânia. Mas, ó, tem algumas palavrinhas que eu peguei, porque quando envolve Estados Unidos, tem. China, certeza, sempre tem. Você falou da China, né? Petróleo, que daí eu até coloco junto com o petróleo aqui a questão do dinheiro e poder. É como se fosse uma tríplice que acaba orientando os Estados Unidos nessa guerra, de novo, com o Irã, nessa queda de braço, de poder, de petróleo, de dinheiro, e de sempre querendo essa competição se sair melhor, né, contra a China. Essa é a minha percepção. É isso mesmo, professor? Exatamente isso. Quando nós olhamos para o Irã, quando a gente olha para o Irã, a gente tem que olhar, não é Irã. O Irã, frente ao poder da Marinha americana, é brincadeira. Você tem que olhar o aliado que o Irã tem, que é a China. Em novembro, quando ocorreu o ataque do 7 de outubro, o Biden, era presidente o Biden ainda, ele chamou o Xi Jinping para uma conferência em São Francisco porque o Irã queria se meter na confusão do Hamas, na confusão de Gaza. Estava tudo pronto. Os americanos chamaram os chineses e avisaram: se acontecer isso, o preço do petróleo vai explodir e nós dois vamos perder, porque a China vende para o mundo inteiro com petróleo a $60 o barril. Se o petróleo saltar para $100 o barril, adeus negócio. A China sabe disso. Então, a China olha para esse quadro e sabe o que a China fez? Foi lá no Irã e disse: pode parar com isso. Vocês não vão se meter em Gaza. Você reparou que o Irã não se meteu em Gaza? Então, quando nós olhamos para... Desculpe, né, que de alguma forma a China, por intermédio pressionou e o Irã fez uma... Aliás, Israel aproveitou muito bem isso e acertou as contas com o Irã. Mas isso é outra história. Quando a gente olha para esse quadro, a gente observa que o jogo geopolítico mundial das 2 grandes potências está sendo jogado em todos os lugares. Nós já temos um quadro absolutamente diferente, Paula, daquele do tempo da União Soviética, que tinha União Soviética e Estados Unidos. Esse mundo acabou. Esse mundo da Segunda Guerra Mundial acabou. Nós temos uma potência nova que desafia a hegemônica, que é a China. O jogo é sempre com ela. Você tem toda a razão. A gente começou falando, né, que Irã e Estados Unidos chegaram a um entendimento chamado de os princípios orientadores. O que são esses princípios orientadores? É assim, ó, pelo menos a gente sabe a ética, de onde a gente não pode passar adiante. O que é isso? Os princípios orientadores nessa história é não cutucar a onça com vala curta dentro do Irã. É essa a história. Né? O que é que isso significa? A mortandade, o massacre de 3.000 a 5.000 jovens, ninguém sabe nem quanto, em janeiro, né? deixou um resultado, deixou uma certeza. O Irã hoje, Paula, é dividido em 2 blocos de poder. Essa história, você reparou que o Trump parou de falar em querer o fim do regime iraniano? Né? Parou de falar. Por que ele parou de falar? Né? Porque o que aconteceu foi que a Guarda Revolucionária Iraniana conseguiu a autorização para atirar. E atirou, e matou. Só que com isso ela consolidou o poder dentro do Irã. Você tem um poder interno dentro do Irã que é, de fato, da Guarda Revolucionária, radicalizada, olhando para os Estados Unidos como um grande Satã, tudo isso. Dentro do Irã você tem uma segunda ala. É como em qualquer lugar do mundo, tem sempre 2 alas disputando o poder. Tem uma segunda ala,
que é a ala do presidente Pezeshkian, que é a ala do chanceler Arakish. O que essa ala diz? Vamos negociar. O Ali Khamenei, o Ayatollah, fica entre os dois. Ele sabe, o regime interno eu deixo para a Guarda Revolucionária. A negociação de grana externa eu deixo na mão do Pezeshkian. É isso os princípios norteadores. Você não vai poder, de alguma forma, avançar no poder da Guarda Revolucionária. Se avançar, eles vão reclamar, não vai. Por outro lado, a Guarda Revolucionária diz, pode negociar sim, diluir os 400 quilos de urânio que nós temos, enriquecido a mais de 60%. Pode. Se vocês querem fazer isso, pode. Uma ficou com o poder interno, outra ficou com o poder externo. Os Estados Unidos estão negociando com a ala externa. De olho, os dois, os negociadores iranianos e os negociadores americanos, na Guarda Revolucionária. É um jogo intrincado, porque tem China na história, mas é a cara do nosso tempo. O nosso tempo está exatamente desse jeito, Paula. Não, são duas grandes potências, literalmente donas do mundo, que estão, de alguma forma, negociando em cada pedaço. Na Ucrânia não é diferente. Professor, obrigada, viu, por nesse carnaval ter conversado aqui com a gente. Vamos acompanhar. Tem muita coisa acontecendo. Infelizmente, a semana que vem a gente tem. Sim. E é bem no meu aniversário, viu, professor? 24 de fevereiro. Ah, isso é muito bom. Feliz aniversário, querida. Beijo. Muito bom. Tá Feliz bem? Aniversário. Obrigada. Aproveite na folga. Assim que acabar, aproveite seu aniversário. É isso aí. Um abraço, meu Beijo.